Agora eu quero chamar a sua atenção para esse destaque, porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, ele confirmou que 8 pessoas foram mortas durante as operações da polícia em busca dos responsáveis pela morte do soldado da rota Patrick Bastos Reis. De acordo com a ouvidoria da PM, 10 pessoas foram mortas e 3 foram presas por envolvimento no crime. Entre eles, o acusado de atirar e matar o PM na última quinta-feira na cidade litorânea do Guarujá. A operação foi criticada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Segundo ele, a morte do soldado é um crime que merece repúdio, mas a reação da polícia paulista, eu vou abrir aspas, não parece proporcional, fecho aspas. Já Tarcísio Gomes de Freitas negou que a PM tenha agido com excesso na resposta ao assassinato e afirmou que a operação no litoral paulista vai continuar. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, em Brasília. Zé, é recomendável que o ministro da Justiça emita opiniões, faça comentários e dê palpites acerca de um episódio que envolve um governo estadual, nesse caso o de São Paulo? Será iniciado um processo de investigação, apuração para saber se houve de fato excesso por parte da Polícia Paulista. Mas dizer que não parece proporcional, ele não acaba acirrando os debates e os ânimos em um cenário já muito polarizado? Tomou partido, né? O ministro da Justiça, o Ministério da Justiça foi o primeiro a ser criado no Brasil, era lá ainda no Império, como escritório de negócios e da Justiça. É um ministério muito importante, mas ultimamente houve um desmembramento para o Ministério de Segurança Pública e depois voltou para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Hoje eu acho que o Ministério é de Segurança Pública e Justiça, tamanha força que esse assunto ganhou nos últimos governos e nas últimas instâncias. A Constituição dá aos estados o poder e a competência, né, de trabalhar na segurança pública, mas isso não é absoluto. Nos últimos anos o debate é intenso no sentido de que o governo federal também deve ter a sua parcela de apoio aos estados que continuam com a competência, né, na segurança pública. O ministro Dino é ministro da Justiça e Segurança Pública e deveria estar ao lado da segurança pública. Ele tomou partido, né? Tomou partido. Essa guerra, ela não é de hoje e ela tem lado. Eu sou do lado do policial. Ele está arriscando a vida. E eu sempre digo aqui que talvez eu venha falando, às vezes eu tenho a impressão de estar falando aí a um deserto, o seguinte: o policial, quando entra para esta honrosa carreira e perigosa, ele está disposto a correr o risco de vida, todos sabem, mas só que ultimamente eu tenho alertado sobre o risco jurídico grande demais que cai sobre o policial. Um policial, quando é expulso da força policial, ele faz nada, porque o que ele sabe fazer é isso, ele dedicou a sua vida exatamente a ser policial. Se ele perder o emprego, ele vira um nada. E se ele morrer, a família está em dificuldade, porque os estados não prepararam amparo suficiente para os familiares de policiais, e isto é também muito grave. Então eu vou repetir, o risco jurídico que as polícias enfrentam hoje é muito grande, além, evidentemente, do risco de vida, como do soldado Reis que morreu, e eu faço uma homenagem aqui exatamente ao soldado Reis, que morreu no cumprimento desta função que não é valorizada em vários estados e deveria ser. O ministro Dino, quando ele fala, por exemplo, ele faz um pré-julgamento, né? Ele antecipa e joga uma desconfiança numa investigação feita em São Paulo. O governador, ao dar esta declaração, recebeu informações do secretário Derrite, que é um secretário competente do ramo, sentou na viatura, Derrite andou por São Paulo em viatura, entrou em confronto, né? E está vivo até hoje, graças à sua competência e seu treinamento, porque eu conheço a vida dele, enfrentou, né? E além disso teve o risco jurídico, enfrentou ele, o secretário de Segurança Pública, enfrentou processos na Justiça,
teve que vender patrimônio pessoal para pagar advogado. Agora, as polícias estão fornecendo advogados para se ter uma ideia como a coisa é desequilibrada. Veja bem, o policial está ali para defender o povo. Eu não me esqueço de um vídeo da polícia de Minas Gerais. Um carro cheio de bandidos, o policial viu e ali na hora ele não atirou. Não atirou, sabe por quê? Por conta dessa cultura de que o policial deve receber primeiro o tiro e depois reagir, né? E aí o que aconteceu? Foi metralhado pelos policiais. O policial militar de Minas Gerais. O vídeo, eu não esqueço esse vídeo. Um policial que não atirou exatamente por conta dessa cultura. Quando o policial deve atirar e quando recebe o tiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro trabalhou para que houvesse uma aprovação no Congresso de um atenuante para isso. Ou seja, o policial, se ele estiver numa forte emoção ou mesmo no calor da batalha, né, ele não pode ser responsabilizado. E o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, incluiu, inclusive, o cidadão comum, atenuar casos para violenta emoção ou mesmo confusão mental, naquela hora, naquele embate. Senhores, não é a mesma coisa quando se tem tempo para pensar e para avaliar e quando está no front ali de frente no tiroteio. Então é preciso proteger esse policial. As investigações estão sendo feitas e responsáveis, evidentemente, serão punidos. Agora, resumindo, não se pode olhar com normalidade um bandido, um sniper, um atirador, né, posicionado de um local protegido, acertar, alvejar um policial e a força policial considerar isso normal. É claro que tem que ir atrás dos responsáveis, de quem apertou o gatilho e de quem deu a arma e paga esse atirador. Normal. A polícia tem que exercer isso aí, se fazer respeitar. Este é o processo. Essa cultura de que a polícia está sempre errada, isso tem que ser afastada do Brasil, não pode continuar assim. Então, repito, esta luta tem lado, e eu não estou do lado de bandido. Certo, a gente continua o nosso giro de análises repercutindo essa operação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que culminou com 8 mortes nessa ação que aconteceu na cidade litorânea do Guarujá. Também com a gente aqui nos estúdios da Jovem Pan News em São Paulo, Fernando Capês, a quem a gente agradece demais pela participação. Capês, seja muito bem-vindo, uma ótima noite a você. Capês, que além de professor, integrante do Ministério Público, também já fez parte da esfera estadual, no Poder Legislativo, conhece bem os problemas e os gargalos da administração pública. Também queria pedir, naturalmente, sua análise e avaliação acerca dessa ação da Polícia Militar, mas especialmente essa repercussão do ministro da Justiça, que disse que não parece proporcional a resposta da PM em relação à morte do policial, que depois culminou na morte de 8 pessoas no Guarujá. Muito boa noite, Daniel, boa noite a toda a bancada, aos amigos da PAN que nos acompanham. Bom, primeira coisa que não se deve fazer nesse caso é procurar uma análise política ou político-ideológica do que aconteceu. O maior erro seria isso, politizar uma ação policial, que pode ter sido uma ação regular ou pode ter sido uma tragédia. Não se sabe ainda. Então é necessário, claro, que de um lado ou de outro, quando o debate deixa de ser um debate técnico e passa a ser um debate político, há um risco enorme de julgamentos precipitados e de injustiças. O primeiro lugar que nós devemos analisar é o seguinte: o Zé Maria Trindade falou uma coisa corretíssima, aliás, que é dito nos livros e nas doutrinas. A legítima defesa não deve ser medida com transferidor milimétrico. No momento em que ocorre a ação, há toda uma dinâmica se desenvolvendo de todos os lados, um aparato, e isso aí tem que ser levado em consideração. É claro que você não pode analisar posteriormente com frieza nos autos ou um laudo necroscópico e daí tirar a conclusão de que houve excesso. Não, claro que é evidente.
dependendo do número de perfurações que é encontrado no corpo da vítima, a sede dessas perfurações, a trajetória dos projéteis. Foram disparos feitos pelas costas? Foram disparos feitos a queima-roupa? Foram disparos feitos com uma trajetória atingindo palma da mão e que indica situação de tentativa de defesa? Estavam armados aqueles confrontantes? Todos esses dados precisam ser analisados. E é claro que não vamos lembrar que a Polícia Militar no estado de São Paulo usa as câmeras de filmagem, de identificação, o que facilita demonstrar aquilo que ocorreu. Evidentemente, a Polícia Militar do estado de São Paulo, como a Polícia Militar em geral, a que eu conheço melhor a Polícia Militar de São Paulo, tem como uma doutrina não compactuar com atos de violência, muito menos execução, que é homicídio qualificado. Ou seja, executar a vítima, pouco importa se tem antecedentes ou não tem antecedentes, numa situação em que ela não pode mais oferecer a defesa. Isso é crime gravíssimo. Eu trabalhei no tribunal do júri, infelizmente, em alguns casos nós fizemos a acusação porque é incompatível. Não é só com o Estado democrático de direito, com a expressão que hoje está sendo vulgarizada, é incompatível com a legislação, com qualquer tipo de atuação. Então, em primeiro lugar, eu vou pedir que haja uma certa cautela e profissionalismo na análise do que ocorreu. Então, o ministro da Justiça, meu ver, porque a reação foi desproporcional. Veja, para que ele diga que a reação é desproporcional, é necessário que ele analise todos os dados desse contexto. Pode acontecer operações em que nenhum policial seja morto e todos os confrontantes sejam? Pode. Isso significa que houve abuso de autoridade ou excesso? Não necessariamente. Se houve uma ação planejada, uma estratégia de penetração, a troca de tiros policiais com colete à prova de balas, os marginais não. Agora, quem é que morreu? Então, tudo isso é muito prematuro e eu acho que é importante nesse momento que a técnica e o direito prevaleçam pela tentação de tirar uma casquinha política, seja em nome de quem morreu, das famílias, seja em nome das famílias dos policiais, que a princípio tem a legitimidade do ato administrativo a seu favor e a presunção de que agem com respeito à ordem pública e jurídica. Pois é, Mano Ferreira, o ministro da Justiça e Segurança Pública, também disse o seguinte: o governo federal não tem uma postura intervencionista de intervir nas competências dos estados. Agora, dizer que não parece proporcional, se referindo a essa operação da Polícia Militar, ajuda no quê? Ele não flerta justamente com a intervenção? É uma contradição, aliás, mais uma do ministro Flávio Dino. Não cabe ao ministro da Justiça, num contexto como esse, atuar para aumentar a suspeita sobre a polícia. A polícia é a mão de obra da segurança pública. A sociedade precisa da polícia realizando um bom trabalho e, para isso, o Estado brasileiro precisa dar suporte ao bom trabalho policial, o que significa também punir eventualmente casos de excesso, que são sempre exceções. A gente precisa contextualizar esse caso dentro do panorama da segurança pública brasileira. Infelizmente, não é raro termos policiais mortos. São, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, dados do ano passado, 172 policiais foram mortos. Deles, 7 em cada 10 estavam no seu momento de folga, ou seja, o crime se organiza para matar os agentes da lei enquanto eles estão no descanso com a sua família ou curtindo a sua vida. Esse tipo de situação que expõe o bom policial a eventualmente morte, inclusive o risco dos seus familiares numa situação como essa, precisa evidentemente de uma resposta do poder público, do Estado. O Estado brasileiro precisa amparar e dar condições de trabalho às polícias. Ao mesmo tempo, também temos um elevado número de letalidade de outras pessoas em operações policiais. No ano passado, foram 6.247 mortos pela polícia. Esses números são muito elevados na comparação com a média mundial. Então, de fato, nós temos um problema de letalidade policial
acima da média. Como resolver esse problema? Certamente não é levantando suspeitas a priori sobre o trabalho da polícia. É ampliando o treinamento, ampliando a qualificação do policial e dando uma retaguarda jurídica, uma tranquilidade para que o policial possa diminuir a tensão, que já é evidentemente muito elevada no momento de uma operação. A Polícia de São Paulo, nesse sentido, é um exemplo para o resto do país. E parte desse exemplo se dá no caso do equipamento da câmera corporal, que pode ajudar a defesa do policial nesse caso. A gente é capaz de parar com qualquer tipo de especulação sobre a correção ou não do policial e apurar devidamente. Todos os policiais de São Paulo podem ter a retaguarda do seu trabalho. É uma política que precisa ser expandida para o resto do país. Nesse sentido, o ministro Flávio Dino deveria dar o exemplo e dar respaldo ao trabalho da polícia e não levantar suspeitas indevidas. Justamente sobre esse tema que nós publicamos no portal da Jovem Pan News, a nossa enquete do dia. Acompanhem comigo justamente a pergunta que está estampada no portal. Você acha que a operação da Polícia Militar de São Paulo no Guarujá foi desproporcional? Acabamos de publicar, a maioria diz que não, uma fração de pouco mais de 16 entende que sim. Então, se você puder, entre em jovempan.com.br, registre o seu voto e a sua opinião, sempre agradecendo a sua audiência. Seguimos com mais análises, mais opiniões. Tiago Pavinato pavia o caso da PM Paulista e também a declaração do ministro da Justiça, Flávio Dino. Faltou cautela ao ministro da Justiça, ele quis fazer uma análise ou levantou uma suspeita sem ter elementos para tal. O que ele poderia ou deveria ter feito? Olha, Flávio Dino, ele perdeu mais uma oportunidade de ficar calado. Enfim, ele... não é, que não admite fake, ele que é o grande cruzado desse governo contra a desinformação, contra a fake news, contra o ódio, ele só pratica o estímulo a essa divisão da sociedade. E esse estímulo é indevido porque, além de ser ministro da Justiça, e se requer da Justiça uma situação, ao menos uma aparência de equilíbrio, ao menos uma aparência de imparcialidade. Nós sabemos que ninguém é imparcial, mas como ministro da Justiça, ele, mesmo que não seja imparcial, tem que parecer imparcial. Ele também é responsável pela segurança pública. E como responsável pela segurança pública da União, ele deve se ater às competências constitucionais do uso da força que é monopólio do Estado brasileiro. Como ministro da Segurança Pública, ele não pode, sem nenhum respaldo, sem nenhum dado, sem nenhum levantamento oficial, sem analisar o caso a fundo, emitir um parecer de que acha que algo de errado existe no reino do Guarujá, ou no reino da Polícia Militar de São Paulo. Mesmo até com dados, mesmo até com uma análise aprofundada, não é da competência do ministro da Justiça e Segurança Pública fazê-lo. Se a polícia ela agiu contra os direitos humanos, com base em dados, com base em provas, quem tem que fazer a interpelação da polícia é o ministro dos Direitos Humanos e não o ministro da Justiça e da Segurança Pública, que, é claro, com essa sua conjectura, ele leva alguma suspeição para a polícia e não para os bandidos. Aliás, ele deveria saber que o estado de São Paulo não é o estado do Rio de Janeiro, que aqui não existe área onde a polícia não possa entrar. E que isso, a existência de áreas nas quais a polícia não pode entrar, não é uma realidade admissível no Estado Democrático de Direito. Ora, se o Estado ele tem o monopólio da força em todo o território nacional, não há lugar em que a polícia não possa entrar. Então, ele deve ter estranhado porque em São Paulo isso não acontece. E queira Deus nunca possa acontecer. Mas essa atitude, essa fala do Flávio Dino, Caniato, ela condiz com a atitude
do próprio governo federal quanto a esta notícia. Veja, no próprio site da Agência Brasil, ou seja, um site do governo federal. Nós temos a notícia das 8 mortes, a notícia das palavras do Tarcísio de Freitas, do Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública, jogando suspeitas sobre os policiais paulistas com frases do tipo, vou abrir aspas para o que diz o site da Agência Brasil, que é do governo federal. Ele diz o seguinte, questionado, aspas, tá? Questionado sobre denúncias de tortura durante a operação, um dos mortos teria marcas de queimadura de cigarro. Fecho aspas. Ele diz aqui que na conferência o Derrite foi questionado sobre denúncias de tortura, porque um dos mortos tinha marcas de queimadura de cigarro no corpo. Primeiro, se é um dos mortos e já foi feito o exame necroscópico, ele tem um laudo. E quando a pessoa morre, sai o atestado de óbito. Quando o atestado ele sai, quer dizer que é público. É público o fato de que determinada pessoa morreu. E determinada pessoa que morre numa circunstância como essa tem um laudo necroscópico. Ora, por que é que uma imprensa faz um trabalho porco desse? Se a cada morto deve corresponder um exame cadavérico, e no exame cadavérico vai se analisar a questão das marcas de queimadura de cigarro ou não. Mas com base em diz que me diz, esta imprensa paga com o dinheiro do contribuinte brasileiro leva a crer que a polícia cometeu tortura. Agora, a Agência Brasil se preocupa muito com a tortura de bandidos que matam policiais a queima-roupa e sem motivo, e não se dá o trabalho de averiguar as denúncias sérias de advogados e de familiares de presos no 8 de janeiro, que eu repito aqui, não sei se são inocentes, pode ser que sejam culpados, mas nada justifica processualmente o que eles estão passando, o fato de não terem os remédios que costumeiramente tomam e o fato de que seus advogados não têm acesso à integralidade da investigação. Ora, o que o Flávio Dino diz condiz com a ação do próprio governo, que é descredibilizar e politizar ações policiais contra bandidos, contra marginais, contra pessoas que querem ter o monopólio da força nas áreas mais pobres deste país, e que a Polícia de São Paulo mostra que aqui, no estado de São Paulo, isso não vai ser possível, mas no que depender, ao que parece, do ministro da Justiça e do próprio governo federal, com esse tipo de matéria imunda, isso bem que poderia acontecer. A polícia, ela bem que poderia deixar de fazer a ronda, deixar de responder aos ataques, deixar de entrar nessas áreas que o crime organizado quer dominar da mesma maneira que se dominam nos locais conhecidíssimos do Rio de Janeiro, que se domina e que ainda coloca uma legislação própria, coloca um estatuto jurídico paralelo ao do Estado. Vamos lembrar a irmã de Marielle, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial. O que ela faz, não sei. Eu só sei que ela foi até o Complexo da Maré, andou de moto sem capacete, deixou-se filmar andando de motocicleta sem capacete e perguntada pela imprensa por que a ministra estava sem capacete. Ela disse, sorrindo, sempre sorrindo, com um sorriso de orelha a orelha, na motinho, sem capacete. Sem capacete ela, sem capacete a motorista da motinho e sem capacete, provavelmente também, a moto que estava filmando atrás. Ela diz, não, aqui não se pode usar capacete. Aqui a lei é outra. Reconhecendo o estatuto jurídico de um Estado paralelo, de um Estado que é comandado, público e notoriamente é sabido, pelo crime organizado. Ora, se a polícia de São Paulo não responde à altura, uma afronta à ordem constitucional, uma afronta à ordem democrática, porque a democracia, ela exige
que só o Estado possa exercer a violência. E o Estado exerce a violência para acabar com a violência. Só o Estado pode, e nenhum outro agente, fazer uso da força, e faz uso da força através da força policial, que deve sim responder à altura quando casos como esse acontecem. Pois é, várias pessoas, inclusive, viu, Pavinato, criticando as falas do ministro da Justiça em nosso chat. Muitos dizem que foi uma análise prematura, que também dá margem para fazer uma interpretação, digamos, estranha sobre a postura do ministro da Justiça. Como o Regis Neves: eu nunca vi um ministro da Justiça criticar a força policial em defesa dos bandidos. Lembrando que a gente precisa também aguardar o avanço das investigações da própria Polícia Militar. O Fernando Capês tem um complemento a fazer justamente sobre esse tema, né, Capês? Sim, Daniel, eu não sei se o ministro está a par da realidade do Guarujá. O Guarujá tem uma geografia, ela não é exatamente idêntica à do Rio de Janeiro, mas é também uma geografia que favorece a implantação de organizações criminosas. Nas comunidades mais vulneráveis, em que a população fica ali, fica à mercê de organizações criminosas, você não entra numa comunidade sem a polícia se você não for conhecido. Se você entrar, você vai levar tiro. Os criminosos fazem a guarda, a vigilância da entrada dessas favelas, e a pessoa que entra inadvertidamente com o veículo, vai ser abordada e vai tomar tiro. Tem uma que fica na entrada da cidade, inclusive, né? Eu poderia numerar várias. Tem uma na entrada da cidade, quando você está fazendo aquela alça da entrada para ir para a Enseada, na esquerda, antes de chegar. Então, são várias favelas que ali se encontram. Os índices de roubo, de assaltos, são muito elevados para uma cidade de 280 mil habitantes. São 2.500 roubos por ano. Quem sai, por exemplo, para andar, um turista que vai andar na praia de Pitangueiras ou na praia da Enseada, com o relógio, com o celular, com uma corrente de ouro, corre o risco sério de ser abordado. Já houve latrocínios ali. Então, quando a polícia vai ingressar num local como esse para executar um mandado de prisão, para prender um assassino de policiais, quando ela vai entrar, ela já vai ser recebida a bala. Ela será necessariamente recebida com tiros. Vocês podem ver diariamente quando a polícia do Rio de Janeiro, a polícia militar, tenta subir os morros, ela é recebida com rajadas de metralhadora. Há determinados locais, não sei se é na favela do Vidigal, no Rio de Janeiro, tem um bar que chama Estalagem, turistas que vão lá são testemunhas de dezenas de criminosos com metralhadora dando tiro para cima. Então são regiões que foram tomadas pelo tráfico de drogas, pelo tráfico de armas, crime organizado, de maneira que julgar como desproporcional a reação, quando 10 desses criminosos foram presos, os 8 que reagiram foram mortos, realmente é fazer um julgamento antecipado, prematuro e perigoso, e que poderá forçar o ministro da Justiça, diante de fatos que vierem a ser revelados pelas câmeras de filmagem, eventualmente até uma retratação.